Esta noite, se nós, como Tabernáculo Brana, somente pudéssemos nos tornar prisioneiros para nosso próprio ser egoísta, para nossa própria ambição, de modo que Ele, independente do que o resto do mundo pensa, do que o resto do mundo faz, nós estamos sob o jugo com grilhões de amor. Nós somos prisioneiros. Meus pés estão de tal modo sobre o jugo de Cristo, que não dançam. Meus olhos estão de modo... meus olhos estão de tal modo sobre o jugo de Cristo, que eu, quando vejo estas modernas mulheres nuas na rua, isso vira a minha cabeça. Meu coração está tão sobre o jugo do amor a Ele, que não posso mais ter amor por este mundo. Minha vontade está sobre o jugo dEle, que nem sei agora quais são minhas ambições. Apenas para onde quer que Tu conduzas, eu seguirei, Senhor. Eu serei um prisioneiro de Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando mais e mais neste encontro, né? Estamos agradecidos pela oportunidade, por esta grande honra, pelo privilégio que Deus nos concede de falar aos amados nesta noite. Sabemos que estamos diante de uma congregação que crê na mensagem e diante de centenas de obreiros que qualquer um poderia ocupar este lugar e nós sairmos abençoados. Mas que Deus nos ajude. Ontem, quando eu passei ali de frente à salinha, né, onde os pregadores ficam, no forno ali, né, da aflição, como dizem, né, me deu muita vontade de conhecer o pregador, né? Vamos ver quem é o pregador. Mas isso aí eu disse, não, deixa, né? Mas quando foi colocado aqui na tela a leitura, Atos 27, né? Poxa vida, eu fiquei um pouco em desespero, né? Assim, no tom de brincadeira, né? Claro. Deu vontade de ir lá e dar um cascudo no pregador, né? Não foi nem um abraço, né? Aí eu fiquei, meu Deus, né? Será que esse pregador vai entrar mesmo assim em Atos 27, É a história de Paulo, né? Naquela navegação. E quando somente crer foi tocado, o pregador entrou, aí eu disse, não, eu não posso dar um cascudo nesse ancião, não, né? Que é isso? Vou dar um abraço mesmo, né? E aí, aí eu fiquei assim, porque seria mais ou menos o assunto de hoje, né? Eu fiquei, meu Deus, ajuda aqui o pastor Wagner, não pega esse barco aí não, deixa esse barco para mim, pastor Wagner. E ele foi lá e veio cá, e eu falei, só falta ali na mensagem um prisioneiro. Aí pronto, aí eu falei, meu Deus, e ele entrou na chuva, eu falei, não vai deixar a tempestade de lado de jeito nenhum. E vai e volta, eu falei, pronto. Aí eu tem que ter um plano B, viu, irmãos? Um plano B, né? Um esboço à parte, né? Mas tudo bem. Aleluia. Vamos fazer a leitura? Filemão, verso 1, primeira parte do verso. Filemão, só tem um capítulo, né? Filemão, verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Querido Pai, pedimos a Tua graça, a Tua ajuda,
que a tua unção, ó Pai, possa estar sobre nós, nos ajudando e nos fortalecendo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Muito obrigado, ó Pai, por esta hora, por esta oportunidade, pela atenção de cada um dos amados. E sem nos esquecer, ó Deus, destas mais de 10.000 pessoas que estão assistindo. Deus, socorre-nos e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero ir aqui na mensagem, além da cortina do tempo, parágrafo 63, além da cortina do tempo, 63. O que você acharia agora, se todo o esforço que este tabernáculo e estes grupos de pessoas aqui têm feito para o reino de Deus? Há muitos aqui que têm controlado gastos com os filhos pelo reino de Deus. Há muitos aqui que têm ficado sem comprar roupa pelo reino de Deus. Há muitos que têm enfrentado tempestades e caminhado sem sapatos nos pés para chegar ao tabernáculo aqui. Isso mesmo, pelo reino de Deus. Mensagem desespero, parágrafo 58. 58, desespero. E vejo coisas que estão surgindo. E você não pode contar ao povo. Você vê coisas diferentes e você está proibido. As visões a respeito das quais telefonam e às vezes se arrependeriam se você lhes contasse. E é melhor você não dizer. E então você vai tão longe em visões até que tudo se torna uma visão. E isto lança em um estágio nervoso. Você vê e diz: agora estou eu em uma visão? Como assentado bem aqui. É isto uma visão? Onde estou realmente de pé? Vê? Você trabalha demais, você se sobrecarrega. E você fica sabendo de coisas sobre as pessoas que você desejaria não saber. A gente precisa, né? Acaba sendo necessário, né? Ficar sabendo de coisas que a gente gostaria de não saber, né? As pessoas que desejam estas coisas, as pessoas que desejam ministério, conhecer estas coisas, elas não imaginam o que classe de ministério custa. Você não sabe o que acompanha isto. Então isso lança em desespero. Senhor Deus, eu sei que terei de responder. Jack Moore me disse uma vez: eu detestaria se tivesse de responder como o Senhor terá no dia do julgamento. Disse: Deus tem posto estas pessoas em suas mãos, e o Senhor dará conta por cada uma delas. O Senhor vai responder por seu ministério. Isto foi cerca de 15 anos atrás, ou talvez 18. E desde então, eu tenho estado em desespero. O que farei? Permita-me dizer somente o que tu disseres, Senhor. Permita-me dizer-lhe o que é a verdade.
ou não dizer nada. Isto me lança em desespero. Vamos para a mensagem. Um prisioneiro, que seria a mensagem que eu mais usaria, né? Um prisioneiro. Primeiramente eu quero ler aqui no parágrafo 2, algo que me chamou muita atenção, culminando com um destaque do culto de ontem, quando o pastor Wagner Marques estava pregando e ele leu a mensagem, onde o irmão Brano estava dizendo assim a respeito de terça-feira: Senhor, eu preciso de oração, mais do que qualquer pessoa. Isso foi num culto de terça-feira. Interessante que esta mensagem já estava comigo, né? Eu já estava no meu coração de usá-la. E o irmão Brana, aqui no parágrafo 2, ele diz assim: abençoa nossa reunião. Abençoa nossa reunião. Nós rogamos, Senhor, nesta reunião de oração de quarta-feira à noite. É interessante que o pastor Wagner estava com uma mensagem que falou de terça-feira. Eu já estava escalado para quarta-feira e já estava com esta mensagem aqui. É o parágrafo 2 da mensagem Um Prisioneiro. E interessante, eu não falei para ninguém, né, que eu iria pregar. Fiquei quietinho, nem a minha esposa não sabia. Ela ficou sabendo hoje à tarde. Acho que ela ficou mais nervosa do que eu, né? E disse, mais ou menos já sabia, né? Você estava lendo demais. Vocês gostam de rir, né? Não vai sorrir, né? Aleluia. Abençoa a nossa reunião. Nós rogamos, Senhor, nesta reunião de oração de quarta-feira à noite, que assim como nós reunimos, sabendo que onde quer que dois ou mais estiverem reunidos, Tu estarás conosco. E pedimos-te, Senhor, que nos dê a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, e adverte o nosso coração de modo singular, para que saibamos como nos disciplinar para a grande hora que está por vir, pois cremos que estamos nos aproximando da vinda do Senhor. Vamos ao assunto aqui de Paulo, um prisioneiro. Parágrafo 68, um prisioneiro. Se referindo a Filemão, verso 1. Eu não consigo ver aqui que Paulo estivesse se lamentando de alguma coisa e dizendo que se arrependia de ser prisioneiro. Mas estava se referindo eu creio que Paulo, enquanto escrevia esta carta, com essa pena de escrever, que era o Espírito Santo fazendo que ele escrevesse isso, que talvez até mesmo para esta noite, para que pudéssemos extrair o contexto do nosso texto. Ele escreveu para nós, ele sofreu por nós, pregou para nós, para que pudéssemos extrair o contexto do nosso texto, para mostrar por que Paulo fez isto, porque é escriturístico, e escriturístico é eterno. Eu creio que sentado neste cárcere sombrio, que Paulo escreveu ao seu colega aqui, que seu irmão, que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Assim ele podia expressar isto ao ver o que estava ao seu redor. Agora, ele estava no cárcere, mas não era isto que ele estava falando.
Ele estava falando, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, mas ele não estava queixando da sua prisão natural. Ele estava falando de uma prisão espiritual. Se nós meditarmos, nós vamos nos encontrarmos na Bíblia e nas mensagens. Nós vamos ver irmãos, irmãs, os filhos de Deus, que vivem uma situação, vivem uma prisão, uma circunstância, mas não está preso àquela circunstância. Paulo ali no cárcere, na prisão, escrevendo a Filemão, mas ele não estava queixando, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, as chicotadas estão doendo, toma cuidado para você não vir para cá. Leia lá a carta a Filemão, você vai encontrar Paulo orando pelos irmãos, abençoando os irmãos, intercedendo pelos irmãos, em outras palavras, falando dos céus. Parece que tem muito a ver com os pastores, que vivem uma situação, vivem uma circunstância, mas quando sobe no púlpito, fala dos céus, fala da vida eterna, fala do gozo eterno. Parece muito com a igreja de Jesus Cristo, que está numa situação assim, humana, frágil até, mas fala em palavras que às vezes pensa que está falando do atual, da circunstância aqui da terra, mas está falando da nova terra, está falando dos céus. Não, ele não estava falando da prisão. Assim ele podia expressar isso ao ver o que estava ao seu redor. Agora, ele estava no cárcere, mas não era isto que ele estava falando. Este servo de Cristo, um ministro com ele, ele estava falando que era um prisioneiro da palavra de Jesus Cristo. E Cristo é a palavra. Nós vemos que Paulo, ele tinha grandes ambições. E o irmão Brana disse que seus pais também tinham ambição de fazê-lo, de formá-lo, para ele se tornar um grande homem, um saduceu. E, enfim, eles investiram em Paulo. Ele era muito, na época, Saulo, né? Então Saulo, muito esperto, muito intelectual, muito inteligente. Mas chegou um momento que Deus jogou toda aquela ambição de Paulo por terra. Chegou o momento quando Paulo encontrou a coluna de fogo, como nós muito bem conhecemos a história, ali no caminho de Damasco, e foi jogado no chão, caiu do cavalo, né? Literalmente mesmo falando, e então a vida de Paulo começou a mudar. Ontem o pastor Wagner disse assim, Deus faz mudanças radicais na nossa vida. E Paulo foi um exemplo. Deus mudou a vida daquele homem de uma hora para outra. E a sua ambição, ele ficou meio perdido, assim, ele não sabia nem o que ele iria fazer. Mas de repente veio Deus e falou para um homem, se não me engano Ananias, né? Foi Ananias? Creio que sim. Vai lá, Paulo está num lugar assim, vai, ora por ele, e fala para ele ser um pregador do Evangelho. Irmãos, como que Deus muda um homem? A ambição de Paulo caiu por terra, saiu. Ele ficou perdido até então, até que o ministério entrou no seu coração. O irmão Brando está dizendo, ninguém sabe o que custa um ministério deste. Muitos querem ser pastores, muitos querem ser pregadores, muitos querem ser apóstolos, muitos querem ser profetas, mas o irmão Brando está dizendo, as pessoas não sabem o que custa um ministério como este. O que custa pregar no encontro, o que custa ser um pequeno pastor de uma pequena congregação. Tem um preço. Tem um preço. Há um labor,
há um custo, há uma vida, há renúncia. 99, Paulo foi corretamente um prisioneiro. Ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada. Ele foi treinado pelo Espírito Santo novamente para esperar na palavra. Agora ele tinha sido treinado de uma maneira, mas Deus o tinha treinado de outra maneira agora. É aqui que vem a mudança, que vem a transformação. Ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor, independente de quais fossem suas ambições. Eu quero isso aqui para mim, ó. E cada um de nós também desejamos isso aqui, eu tenho certeza. Certo dia, Paulo e Silas descendo a rua numa certa cidade onde eles estavam tendo um reavivamento, e uma mocinha possuída de demônio ficou seguindo e gritando atrás dele. E sem dúvida que Paulo sabia que tinha autoridade como apóstolo para repreender aquele espírito maligno para fora daquela mulher. Mas você notou? Ele esperou dia após dia, até que de repente o Espírito Santo lhe falou, disse: esta é a hora. Então ele disse: tu, Espírito, sai dela. Está vendo? Ele sabia que devia esperar no Senhor. É aí onde tantas pessoas hoje traz vergonha à palavra. Ela sai com ambição. Quantos reavivamentos se tornaram sem efeito por causa de uma coisa dessa? Porque o evangelista não espera para ver o que o Senhor tem a dizer. Alguns deles dizem: venha cá. E ele vai na mesma hora, porque a associação disse: vá. E o Espírito Santo diria algo diferente. Todavia, a ambição do homem em se tornar o presbítero do Estado, ou alguma outra coisa, ou algum ancião, ou algum bispo, ou algo, o arrastaria. Você tem de ir. E todavia ele sabe que não é assim. O Espírito Santo dizendo: vá aqui. Está vendo? Ele está sob o jugo da sua organização. Ele é prisioneiro da organização. Agora, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. Mas, se está sob o jugo de Cristo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele está sob o jugo, um prisioneiro. Não faz nenhuma diferença o que qualquer um diga. É um metal que soa ou um símbolo que tine. Ele só ouve a voz de Deus e só fala quando ela sai. Ele não diz nada. Alguém diz: ó, irmão Jones, irmão Roberts, ou algum outro, estes grandes homens em nossa terra hoje, como Tom Hicks, Oral Roberts, irmão Tommy Osborne, um desses grandes evangelistas. Se alguém dissesse: ei, venha cá, Tommy, o irmão é um grande homem de Deus. Ou Oral, eu tenho um tio que está deitado aqui, que está todo atado. Ele está enfermo, quero que o irmão venha. Eu creio que o irmão tem o poder para curá-lo. Está vendo? E talvez o Espírito Santo lhe dissesse: agora não. Mas ainda assim, pelo companheirismo desse homem, ele tem o dever de ir com ele. Se não for, ele se torna um inimigo para esse homem. Esse homem diz: bem, ele foi a tal e curou aquela criança ou aquele menino. Eu sei que ele foi, e tenho sido seu amigo por anos. Veja, e ele se recusa a vir à minha casa. Mas se ele é constrangido pelo Espírito Santo a não ir, melhor não ir. Se está sujeito a Deus, seu amigo, ele ama, mas melhor que ele seja conduzido
pelo Espírito Santo a ir ali. Porque de qualquer forma, nada, para nada servirá. Já vivenciei isso tantas vezes, né? Pessoas dizendo, irmão Brana, vem aqui, ora aqui, por isso, pelo meu parente, coisa. A gente fica constrangido, né? Eu quero deixar um exemplo do irmão Brana, que está, a esse respeito, que está aqui na mensagem, como poderei vencer, parágrafo 122. 122, como poderei vencer? Como o pequeno bebê dos Stanisław, eu vou pronunciar assim, tá, irmãos? Como o pequeno bebê dos Stanisław. Quando eles mandaram aqui, a senhora Stanisław disse, irmão Brana, estou falando da Alemanha. O exército americano estava lá, com um dos seus aviões a jato pousado lá no campo, me levaria para a Alemanha e voltaria num dia. Ele era um capelão e o bebê estava morto lá. E aquela pobre mãe lá gritando, ela disse, ouçam, disse, eu sei. Aí ela falou assim, irmão Brana, eu estava em uma de suas reuniões e vi quando o senhor foi e orou por um bebê, e o bebê estava morto, e ele voltou à vida. Agora o meu bebê também está morto, irmão Brana, eu gostaria que o senhor viesse e orasse pelo meu bebê. O irmão Brana disse, tudo bem, irmã, nós vamos orar. E o certo é que as pessoas ali estavam, pessoas dando profecia. O bebê irá ressuscitar. O bebê irá ressuscitar. Pessoas que entram em determinados assuntos que não sabem. Não, é assim que resolve, é assim que resolve. Ele acha que resolve, na porta da igreja, de qualquer forma. Não, é assim que resolve, é assim que resolve. E as pessoas lá dando profecias, o menino vai ressuscitar. O menino vai ressuscitar. E a mãe havia ligado para o irmão Brana. O irmão Brana disse, eu vou orar. É claro, irmã, que Deus pode fazer isto, pode ressuscitar o seu bebê, mas eu quero saber o que o pai diz. E eu fui até a floresta, orei, voltei, e a mãe do bebê já havia telefonado 2 ou 3 vezes, antes que eu voltasse na manhã seguinte. O médico disse, está bem, se você tem fé assim, senhora, nós não deixaremos o neném sair do hospital, deixe-o deitado aqui, você fique aqui com ele, não tem problema. E o irmão Stanisław foi ver o major do exército e eles disseram, claro, nós voaremos com o irmão Brana e o traremos de volta. E lá estava um avião pronto, esperando para me levar lá naquela manhã e me trazer de volta naquela noite para a Alemanha, para Heidelberg, Alemanha, para a ressurreição daquele bebê. E eu disse, lógico que Deus pode fazer isto, mas vamos ver qual é a sua vontade. Então eu saí e orei a noite toda. Nada aconteceu. Voltei na manhã seguinte, nada aconteceu. E eu entrei no quarto, logo então eu olhei lá, e lá estava aquela luz pendida perto da porta. Disse, não coloque sua mão naquilo. Cadê os profetas? Para profetizar, apenas carisma, apenas emoção. Mas o profeta estava seguro, ele não estava preso a uma denominação, a um sistema. Ele não estava preso aqui em dízimo, em oferta. Ele estava sendo um prisioneiro de Jesus Cristo.
Ele amava as crianças, ele amava naturalmente essa família. O coração dele condoeu por este caso. Ele tinha muito amor pelas necessidades das pessoas. Mas a questão não é dó, a questão não é ser bonzinho, a questão não é agradar no momento, a questão é fazer a vontade do Pai. Aleluia! Vamos ver qual é a vontade do Pai. Aleluia! Não é a vontade da maior catedral, da maior igreja, não é da maior escola de teologia, não é do missionário, é a vontade de Deus. E até então, aí a luz pendida lá no quarto, disse, não veio um diploma para o irmão Brana, veio uma luz. Aleluia. Não coloque sua mão naquilo, não repreenda aquilo, aquela é a mão de Deus. E eu falei com ela, com a mãe, pelo telefone. Quem sabe o irmão Brana ficou até constrangido. Quem sabe ele, irmã, é o seguinte, a senhora não repara não, mas, não sei, talvez ele foi direto ao assunto, né? Eu falei com ela pelo telefone e disse, irmã Stanislev, enterre o seu bebê, é a mão do Senhor, é a vontade de Deus. Algo aconteceria com aquele bebê no decorrer do tempo. Deixe-o ir diretamente para onde Deus sabe que ele está. Aleluia! Deus sabe melhor todas as coisas. Aleluia! Não tem vaidade, não tem mundo, não tem diabo, não tem moda, não tem tentação que pode tirar uma criança dos céus dessa forma aqui, segundo as palavras do próprio irmão Brana. É a mão de Deus. Aleluia, é a mão de Deus, irmã. É a mão de Deus, irmão. Eu creio que isso está ajudando alguém que está ouvindo. É a mão de Deus. Dói, fere, mas é a mão de Deus. Você deixe isso exatamente assim. Aquele grande pregador luterano na Alemanha escreveu uma carta e disse, como eu aprecio o irmão Brana, esperando até a precisa decisão de Deus, antes de dizer qualquer coisa. Aleluia, é isto, segure na decisão de Deus, não importa o que os outros dizem, ou seja o que for, não receba a oferta de Satanás. Vamos ver algo aqui, ó. O tempo passa. As águias de Deus, parágrafo 19. Aleluia, as águias de Deus, 19. Agora, quando estou no estrangeiro, é sempre difícil por causa das bruxas e os feiticeiros. Eles não têm medo de te atacar. Aqui recentemente em um determinado lugar, havia cerca de 15 feiticeiras de cada lado, tá? 30, né? Fazendo trabalhos, e disseram que chamaria uma tempestade, e ela me sopraria para longe. O irmão Brando estava fazendo uma reunião, um culto, e 30 feiticeiras, 15 de cada lado, nós vamos chamar uma tempestade e vamos acabar com você e com a reunião.
E creiam vocês ou não, creiam ou não, a tempestade veio. Poxa vida, hein? Veio. Problemas vêm. A tempestade veio. Havia cerca de 30.000 pessoas no lugar. Tremendo. O mais que podiam, quando viu a situação, né? O irmão Agambright, dos homens cristãos de negócios, vocês o conhecem. Ele estava sentado atrás de mim. E ele disse: irmão Brana, ele estava sentado atrás do irmão Brana. E quando ele viu a coisa ficar feia mesmo, ele disse: irmão Brana, talvez ele levantou e falou: irmão Brana, eu estou pronto para correr. E eu disse: aleluia. Irmão Brana, prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia. Você, prisioneiro de Jesus Cristo. Igreja eleita, prisioneira de Jesus Cristo. Irmão Brana disse: apenas fiquem quietos, assentados. Aleluia. Apenas fiquem quietos, assentados. O Espírito Santo me enviou aqui. Aleluia. O Espírito Santo me enviou aqui. O Espírito Santo nos enviou aqui. Aleluia. O Espírito Santo nos enviou a nossas cidades, aos nossos campos. Tempestades levantarão, problemas vão surgir. Apenas fiquem quietos, assentados. Agora nós temos que um pouquinho mais longe, sentados aqui. O irmão Brano está dizendo, porque eles ficaram sentados mesmo no banco, né, onde eles estavam. Mas eu gosto sempre de assentados em lugares celestiais, assentados em Cristo. O Espírito Santo me enviou aqui, e esta é a razão que eu não vou a parte alguma, a não ser que Ele me envie primeiro. Então eu sei que posso chegar no nome do Senhor. Aquela mocinha ali estava pensando que ia desafiar Paulo. Não. Talvez ela disse: não, faz não sei quantos dias que eu estou enchendo a paciência dele, ele não faz nada, ele está fracassado. Não sabia ela que logo ali ela receberia o que ela precisava, né? A certa vez os filhos de Cefas, né, viu Paulo fazer milagres e tudo, já vamos fazer também. E foi ele e o colega dele fazer as mesmas coisas que Paulo fazia. Aquele homem falou assim: Paulo eu conheço, e o Deus de Paulo também, mas você, quem é você? Agora nós precisamos falar assim: eu sou também prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sirvo o mesmo Deus de Paulo, mesmo Deus do irmão Brana. Eu disse: Ele me enviou aqui. E eles tinham apenas um grande e enorme lugar construído, onde era como 2x4, e havia lonas sobre aquilo, e aquilo simplesmente levantava e abaixava, o vento, né? Cerca de 2 horas da tarde, tão claro como poderia estar, e aquela tempestade apareceu em 30 minutos, rápido, né? Eles tiveram poder para chamar a tempestade em 30 minutos. E eu apenas parei e disse, ele falou para o intérprete: você não precisa interpretar isso. Senti aquele poder maligno de ambos os lados.
as feiticeiras, né, estavam ali, e eles estavam assentados ali, mexendo com as mãos, e com as penas, e com uma pena cortada, estavam assentados ali, mexendo com suas mãos, com uma pena cortada, com tesouras. Vocês sabem como eles fazem, querendo ridicularizar a reunião. E eu disse, Senhor Deus, aleluia, e você pode dizer isto, você pode dizer para este demônio, para esta tempestade econômica, tempestade financeira, tempestade conjugal, seu casamento está uma tempestade. Você pode dizer, quem me deu essa mulher, quem me deu este homem, foi Deus. Aleluia. Tempestade na vida espiritual, diz, quem me deu essa revelação foi Deus. E eu disse, se você quiser dizer isto, para a sua cura, para a sua libertação, para a sua vitória, é agora. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, foste tu que me enviaste aqui, tu és responsável pelo meu ministério, que conduzo para ti. Eu repreendo esta tempestade, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eles demoraram 30 minutos para chamar a tempestade. E quando o irmão Branham disse, eu repreendo essa tempestade no nome do Senhor Jesus, e ela simplesmente se afastou. Os trovões foram embora, e o sol estava brilhando. Aleluia! Aleluia! Que o sol brilhe para você nesse instante. Aleluia! E a tempestade simplesmente se afastou. Os trovões foram embora e o sol estava brilhando. Em menos de 2 minutos. Aleluia! Menos de 2 minutos. Aleluia! Glória a Jesus. Talvez as feiticeiras diziam um para o outro, está vendo? Dentro de 30 minutos nós conseguimos chamar essa tempestade. Não sabiam elas que dentro de 2 minutos iria embora. Aleluia! Menos de 2 minutos. E milhares de pessoas, e milhares correram até o altar, pensadores comunistas e tudo mais. Eu não posso me colocar aqui e lhes contar testemunhos, porque isto foi na minha própria reunião. Seria melhor se outros fizessem isso. Bom, quem tem muita ambição para divulgar os seus testemunhos, tem um parágrafo aqui, né? É o 23. Eu estava lendo esses dias a Bíblia e Jesus curou algumas pessoas lá e disse, não fala para ninguém não, vai calado. Não fala para ninguém não. Bom, se fosse nós, colocaríamos lá no YouTube para todo mundo ver. Não, me perdoe, estou para isso não, vem. Mas está aqui, né? A gente... Olha, é o 23. Porque isto foi na minha própria reunião. Seria bom se outros fizessem isto.
mas uma biblioteca, eu diria que seria uma enciclopédia. Poderia haver tantos livros escritos do que tenho visto o Senhor Jesus fazer no meu próprio ministério, no meu próprio pequeno ministério. O que você pensa que seria com tais homens como Tommy Osborne, Oral Roberts, é grande. Nosso Senhor é grande, com certeza é. Vamos finalizar, né? Quero voltar aqui para a mensagem Um Prisioneiro. Eu quero terminar com uma oração do profeta. 190. Aleluia. Vamos crer a cada dia mais nesta mensagem. Problemas vão surgir, obstáculos, tempestades. Coisas ruins se levantarão. Mas Deus está conosco. Deus, para trabalhar com o homem, tem que jogar a sua ambição no chão, segurar o homem. 190. Gostaria de saber esta noite, com a cabeça inclinada, se essa ambição que temos em ser alguma coisa, em ser alguma outra coisa, ou talvez de algo que pensemos que seja uma coisa egoísta, gostaria de saber se não poderíamos simplesmente pôr isso de lado. Gostaria de saber se algum jovem aqui esta noite olha em volta e diz: eu vou ser, quando crescer, vou ser isto assim e assim. Gostaria de saber se você poderia sentir a vontade de Deus mover-se em sua vida e dizer: não, não, minhas ambições estão perdidas agora. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem falado comigo. Eu quero me render a Deus, ser um instrumento de trabalho deste último dia. Alguma jovem que possa ter ambições de ter o caráter de dama fina, ou talvez de ser uma bela Miss, ou talvez algum dia fazer de Hollywood sua carreira. Eu gostaria de saber se você não estaria disposta agora a submeter sua ambição na presença de Deus e de sua palavra. Ouvir o chamado de Deus em sua própria vida. Deus sabe quem você é. Gostaria de saber se haveria um ministro por perto, ou um servo, um obreiro, em algum lugar na igreja. Eu só venho aqui de vez em quando. Eu não conheço um terço das pessoas sentadas aqui esta noite, deste punhadinho que está aqui. Gostaria de saber se haveria tal pessoa, que você estaria disposto a dizer: não me importa o que alguém diga, sou escravo de Deus agora, sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Eu vou pregar sua palavra, independente do que acontecer. Não me importa o que minha organização me expulsar, ainda assim vou permanecer com essa palavra. Minha vontade é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a minha vontade. Vou ser um prisioneiro de Jesus Cristo por sua graça. Enquanto você pensa nisto, com a cabeça inclinada, por favor, irmãs, tudo entregarei. Por favor, você é realmente sincero nisso. Quero ser um prisioneiro. Toma-me, Senhor. Leva-me à casa do oleiro nesta noite. Quebra-me completamente e molda-me novamente aqui embaixo. Pai Celestial, enquanto o cântico continua a ser tocado, achei isto muito proveitoso neste momento. Eu interrompesse o cântico e falasse contigo só por um momento. Enquanto as pessoas estão pensando, tudo entregarei. Pai, que façamos isto como se esta fosse nossa última oportunidade de fazê-lo. Que venhamos com sinceridade,
venhamos à casa do Senhor, à mesa do Senhor, por assim dizer, com vestes lavadas, almas lavadas, vontades lavadas, ambições lavadas, para nos rendermos. Isto. Agora, Deus, peço que nos tomes. Toma nosso coração e nossa vontade em Tua própria mão e faz que nos tornemos prisioneiros esta noite em Tua mão, e faz com que nos tornemos prisioneiros esta noite da palavra de Cristo, que vivamos vidas piedosas aqui, que estas mulheres, estas jovens, estes jovens, rapazes e moças entreguem sua vida, Senhor, aqui, e que a ambição deles se torne a ambição de servir a Jesus Cristo, e que nos tornemos prisioneiros de sua divina graça e vontade. Concede, Senhor, aleluia, tudo entregarei. Glória a Jesus. Deus vos abençoe mais e mais. Aleluia. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo continue falando em vossos corações. Meu muito obrigado. Deus te abençoe.